Boa tarde a todos. Nós vamos começar agora o nosso segundo ciclo de debates do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. E o tema de hoje é Metalurgia e Mineração, estudos do Brasil colonial e da Roma Antiga. E nossos convidados especiais hoje são o professor Arthur Martins, que é diretor de Aljustrel, do Museu de Aljustrel, Portugal, e Lucas Trancoso, que é nosso doutorando de pós-graduação aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, nós passamos agora a palavra ao primeiro convidado, o Dr. Arthur Martins. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E hoje nós teremos a oportunidade de ter uma comparação, enfim, de dois contextos. O contexto tradicional romano de mineração, que é uma raiz que veio depois ser continuada na Península Ibérica, e suas, digamos, continuidades e transformações no Brasil colonial, que também deve trazer, além da influência ibérica, portuguesa, também a influência africana nesse contexto todo do trabalho com as minas, com a mineração, enfim. Então, muito agradecida de novo aos dois palestrantes. Então, eu convido o professor Martins a proferir a sua palestra. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à professora Maria Isabel Fleming o convite que me fez para vir aqui falar, mostrar algumas coisas sobre as investigações que temos feito na mina de Aljustrel, na povoação de Aljustrel e na sua mina. Vou começar por fazer um pequeno enquadramento geológico e histórico, muito breve, porque eu não sou geólogo, tenho umas noções, mas não sou geólogo, portanto não vou alongar muito nesse aspecto. A pirite, que é o minério que se extrai na mina de Aljustrel, é um bisulfureto de ferro de cor amarelo latão e brilho metálico, e que, ao longo dos tempos, tem sido conhecido como o ouro dos tolos, porque tem um brilho e uma cor parecida com o ouro, ligeiramente parecida com o ouro. Compõe-se fundamentalmente de ferro e enxofre, portanto, com 61% de ferro e 30% de enxofre, e o resto da pirite pode ser composta por uma série de minérios ou minerais em maior ou menor escala. Destes todos que aqui estão referidos, aqueles que aparecem com mais frequência são, de facto, o cobre, o chumbo e o zinco. A prata aparece por vezes em pequena escala e o ouro também aparece, mas muito raramente. A pirite, até ao século XIX, foi utilizada principalmente para a obtenção de cobre. Portanto, ela era extraída para se produzir cobre, para se extrair o cobre que ela continha. Mas a partir do século XIX, com o aparecimento dos adubos para a agricultura, a pirite foi utilizada fundamentalmente na produção de ácido sulfúrico. E, portanto, não era preciso fazer, para a produção de ácido sulfúrico, era utilizada a pirite em bruto, portanto, já não era preciso fazer a seleção do cobre, não era preciso sintetizar a pirite, portanto, era muito mais simples de se extrair e de ser vendida para a produção de ácido sulfúrico. A mina de Aljustrel situa-se numa região metalogénica que é conhecida como a faixa piritosa ibérica, que tem cerca de 300 km de comprimento, vai desde Alcácer do Sal, que está aí ali em cima, naquela estrelinha, e vai quase até Sevilha, em Espanha. Tem uma série de minas, tanto do lado português como do lado espanhol, mais do lado espanhol. E as minas do lado português que estão atualmente em atividade
são apenas a de Aljustrel e a de Neves Corvo, que é esta estrelinha que está aqui mais abaixo, que não está lá o nome. A mina de Aljustrel as minas desta zona da faixa piritosa ibérica têm a particularidade de quase todas elas, pelo menos as mais antigas, terem todas um chapéu de ferro, ou o Gossen, como se diz em Espanha. O chapéu de ferro é uma formação geológica que aparece nestas áreas fortemente mineralizadas e que resulta da alteração química do ferro, que se altera em hematite e em limonite. Esta alteração do ferro provoca nas rochas encaixantes, portanto, nas rochas onde ele se encontra, transforma-as torna-as pulverulentas, ou seja, elas quase que ficam reduzidas a pó. Quando nós tocamos, elas reduzem-se a pó. Aliás, pode-se ver aí na base, na estrada, ela está constantemente, as chuvas estão constantemente a destruir o chapéu de ferro, porque ele a rocha torna-se em pó. A mina de Aljustrel localiza-se no centro do Baixo Alentejo, como se pode ver aí. A área da mina ocupa quase a mesma área da povoação. É uma povoação pequenina, com cerca de 5.000 habitantes. E esta mina tem duas minas, no fundo são duas minas, porque existiam dois chapéus de ferro, o chapéu de ferro de São João e o chapéu de ferro de Algares. Estas minas de São João e de Algares, que são as minas mais antigas que começaram a ser exploradas pelos romanos, tiveram exploração até ao século XX, até cerca de 1960. Depois esgotaram os filões, estas duas minas esgotaram os filões, mas a mina não fechou porque, entretanto, foram sendo descobertos filões novos e ainda hoje vão sendo feitas prospecções e estão a ser descobertos filões novos para exploração. A exploração do cobre em Aljustrel remonta já ao Calcolítico, portanto, à idade do cobre. Vemos ali o Morro de Nossa Senhora do Castelo, que é o ponto mais alto em muitos quilómetros em redor, embora tenha só 240 metros de altura, mas isto é uma zona de planície. Neste morro situava-se o povoado calcolítico. O povoado calcolítico que está, neste momento, sob as ruínas do castelo e da povoação árabe, que, entretanto, se formou ali. Portanto, esta exploração vem de 3.000 a.C., sensivelmente, 2.500, 3.000, 2.500 a.C., e foi detectada por recolhas de cerâmica campaniforme, que é já do Calcolítico final, e recolhas de fragmentos de cadinhos de fundição que nós analisámos e, portanto, eram fragmentos cerâmicos que eram utilizados na fundição do cobre, que foram analisados na Universidade do Elva e que deram, de facto, informação de que haveria metalurgia do cobre já naquele período. O cobre que se explorava neste período não era cobre de mina, portanto, não havia minas no Calcolítico, pelo menos aqui. O cobre que era explorado era o cobre nativo que aparecia à superfície, principalmente nas zonas dos chapéus de ferro. Neste local que temos aqui, que é um morro de Mangancha, que
fica em frente ao Cerro do Castelo, que nós vimos há bocado. Temos uma ocupação da Idade do Bronze, portanto, 1500 a.C., também com exploração de minério. Este povoado fica mesmo em frente ao antigo chapéu de ferro da mina de São João e é aqui também neste morro que se registra a primeira ocupação romana da zona de Aljustrel. Terá sido formado ali um acampamento militar em finais do século I a.C. Com a chegada ao poder, com a subida ao poder de Augusto, portanto, e a criação do Império, as tropas romanas que integravam prospectores mineiros, portanto, os chamados engenheiros de minas romanos faziam parte, integravam as legiões romanas e circulavam com as legiões nas regiões, quando elas ocupavam certas regiões. E então, com o conhecimento que eles tinham do terreno, portanto, através da análise dos chapéus de ferro ou através dos conhecimentos que tinham de explorações antigas dos povos indígenas anteriores, eles conseguiam detectar se a zona tinha potencial ou não para a exploração mineira. Aqui, com aqueles dois chapéus de ferro que existiam, que eram bastante fortes, bastante grandes, portanto, eles detectaram imediatamente que havia uma forte capacidade mineira ali. Os chapéus de ferro situam-se aqui, este é o de São João e este é o de Algares, portanto, não eram muito longe um do outro, estão separados cerca por 1,5 km apenas. Portanto, as tropas romanas, os militares, aquartelaram ali naquele morro, detectaram os chapéus de ferro e deram início à construção do povoado de Vipasca. Povoado de Vipasca que não existia na altura. Aliás, a zona devia estar desocupada, desabitada completamente. E eles foram esta tropa que deu início à construção das infraestruturas mineiras e do povoado de Vipasca. A mina esteve em atividade, a mina romana esteve em atividade desde o século I, desde inícios do século I depois de Cristo até finais do século IV depois de Cristo. Portanto, aí está atestada que houve atividade mineira pelas recolhas que fizemos, mas a partir daí temos um blackout quase total. Desde do século V até o século XI, não há conhecimento nem de exploração mineira, nem mesmo de ocupação de habitação de habitantes ali na zona. Desde o século V, portanto, até o século XI, não há referências a nada. No século XI começa a ser construído o Castelo de Aljustrel, chamado Castelo de Aljustrel, que é um castelo almohade, e a povoação recebe o nome de Albastoril. Portanto, Aljustrel já é uma corruptela do nome Albastoril, que foi o nome dado pelos muçulmanos que fizeram assentamento ali. Também não sabemos se de facto havia exploração mineira pelos muçulmanos. Portanto, não há registro nas minas de qualquer vestígio de exploração muçulmana, mas eles estavam lá. Que eles viviam lá, temos a certeza. Se exploravam ou não as minas, é que não podemos ter a certeza. Em 1234, Aljustrel é conquistado pelas tropas de Santiago da Espada, ao serviço do rei de Portugal.
E em 1236, portanto 2 anos depois, esse rei entrega à Ordem Militar de Santiago da Espada todos os territórios conquistados quando se procedeu à conquista de Aljustrel. Desta entrega do território existe um auto, portanto um documento escrito, onde é referido, onde o rei refere tudo aquilo que a Ordem Militar de Santiago poderia ter como rendimentos daquele território. E, de facto, o rei entrega-lhe todos os rendimentos do território, exceto os rendimentos da mina. Portanto, da Ordem de Santiago, em relação à mina, só podia ter 10% dos rendimentos. Não sabemos se a mina estava em atividade, mas por este tipo de atribuição, por este tipo de doação, calculamos que a mina estivesse em atividade, porque senão o rei não reservava para si 90% dos rendimentos da mina, dando todo o resto dos rendimentos agrícolas e outros rendimentos à Ordem Militar. Depois voltamos a ter um hiato em relação à exploração mineira e só voltamos a ter documentos que falem da mina em 1516. O rei Dom Manuel precisava de metais para a expansão marítima e então decide implementar uma série de medidas que reavivassem a exploração mineira e entrega a este senhor Aires do Quintal a organização dessa exploração em todo o país. Portanto, este senhor ficava com o monopólio das minas do país. E, de facto, é feito um rol de minas que ele integrava e nesse rol de minas aparece, de facto, referência à mina de Aljustrel. Portanto, o que quer dizer que, de facto, pelo menos era conhecida como mina. Não sabemos se estava em atividade, mas pelo menos era conhecida como mina. Em 1521 aparece um outro documento que é um documento referente a um funcionário régio que vivia em Aljustrel e que fazia a afinação de um pigmento que era conhecido como o azul de Aljustrel e que era vendido aos pintores da corte e a outros pintores que o solicitassem. Portanto, não sabemos se havia exploração do cobre, mas pelo menos havia alguém que trabalhava com o minério proveniente da mina para fabricar este pigmento. Em 1685 há uma demarcação do Coto de Aljustrel, do Coto da Igreja de Aljustrel, em que há novamente referência à existência de minas. Também aqui não sabemos se a mina estaria a funcionar, mas pela maneira como é descrita no documento, é muito provável que estivesse a funcionar. E finalmente, em 1847, já em plena Revolução Industrial, há a primeira concessão da mina, a primeira concessão oficial da mina a um fulano espanhol, Sebastião Gargamala, que praticamente não tem atividade nenhuma, ele perde a concessão passado 2 anos, mas a partir daí as concessões sucedem-se, portanto, e a mina não para de ser explorada. A exploração da mina, a partir de meados do século XIX, a exploração da mina é contínua. Portanto, depois de um período de semi-abandono entre o século V e o século XIX, em que é possível que tivesse havido exploração industrial, a exploração mineira, ou não, em meados do século XIX há de facto exploração mineira à escala industrial e há uma série e são montados uma série de equipamentos. Aquele ali de cima são compressores montados nos finais do século XIX para a utilização de ferramentas de ar comprimido, já nessa altura.
É construída uma ferrovia que não havia no Alentejo ainda, mas é construída uma ferrovia para circulação de minério entre a mina de Aljustrel e a via férrea nacional. E aqui esta fotografia maior é um compressor, um motor elétrico para produzir energia elétrica, que permitiu que na década de 20, do século XX, Aljustrel e as regiões limítrofes, as povoações vizinhas, tivessem eletricidade muito antes da eletricidade oficial ter lá chegado. Porque esta central elétrica da mina produzia eletricidade não só para a mina, mas também para as povoações em redor. Já falámos aqui que a questão dos adubos foi muito importante para a revitalização da mina. Todas as minas, praticamente, todas as minas desta faixa piritosa, nesta altura, produziam pirite para a produção de ácido sulfúrico. O aparecimento dos adubos revolucionou completamente a atividade agrícola na região. A região estava praticamente inculta e com o aparecimento dos adubos passou a ser extremamente agricultada. Simplesmente esta revolução agrícola, digamos assim, levou ao desaparecimento, à desflorestação quase completa da região. E essa desflorestação provocou uma série de problemas, porque os solos começaram a ficar muito pobres. Os solos já não eram grande coisa e com o desaparecimento das árvores, provocada pelo arroteio das terras, os solos ficaram ainda mais pobres. Aljustrel cresceu com a mina, ainda hoje cresce com a mina. Aljustrel em 1920 era praticamente uma aldeia, nem sequer era vila. Como podem ver aqui, era meia dúzia de casas. Em 1950 já tinha crescido, e o crescimento, portanto, nós vemos aqui neste mapa, na região vermelha, a região que está a vermelho, a zona que está a vermelho, é o núcleo central da vila, o núcleo mais antigo, que está representado nas fotografias. E a expansão da vila dá-se na direção da mina, ou seja, a vila expande-se para a mina para que as pessoas ficassem cada vez mais próximas do seu local de trabalho. Atualmente, Aljustrel está rodeada pela mina e com dificuldades de expansão, porque a zona mineira está praticamente a cercá-la por todos os lados. Temos aqui a área atualmente ocupada pelo Coto Mineiro a verde, a área de expansão prevista da mina ali a cor-de-rosa, do lado esquerdo, e, portanto, estão a ver que a povoação está a ficar bastante estrangulada. Passamos então às técnicas mineiras e à mina de Vipasca propriamente dita. Uma das técnicas mais antigas de exploração é o garimpo. Este garimpo era muito utilizado nos cursos de água, principalmente nos cursos de água, e existe uma série de topónimos que têm a ver com este garimpo, topónimos que ainda hoje perduram em Portugal.
por exemplo, o Rio Douro. O Rio Douro chama-se Rio Douro porque havia garimpo do ouro em toda a extensão do rio. No Rio Tejo também havia garimpo e por isso havia há uma povoação na foz do rio, que é o Eiras, que também tem o nome devido à exploração de ouro nessa zona. No Alentejo também há uma Ribeira do Eiras, que é afluente do rio Guadiana, pelo mesmo que se chama Ribeira do Eiras, exatamente pelo mesmo motivo. E Almada, que é uma povoação que fica em frente a Lisboa, quer dizer em árabe mina. Portanto, também havia garimpo em Almada, garimpo de ouro. Este era o garimpo mais usual em meio aquático. Depois, na exploração a céu aberto, os romanos tinham outro tipo de exploração, que era a ruína Môncio. Esta ruína Môncio está mais bem documentada na mina espanhola de Las Médulas, mas também foi utilizada em 3 minas, em Trás-os-Montes, em Portugal. Aqui, a ruína Môncio, no fundo, consistia na construção de uma série de canais no interior dos morros onde existia o ouro, continham o ouro, normalmente eram montes de formação sedimentar. Depois era canalizada a água através destes canais para os canais interiores, e estes canais interiores faziam explodir a montanha, e daí esta montanha ter sido praticamente toda arrasada. Tenho aqui um pequeno... Neste pequeno filme, muito pequenino, podemos ver mais ou menos como é que funcionava a ruína Môncio. Portanto, a água era enviada para os canais interiores da montanha. E fazia uma pressão de tal maneira forte nesses canais interiores que literalmente fazia explodir a montanha. Estas lamas depois eram canalizadas para estas lavarias, digamos assim, onde depois o ouro era escolhido através do método do garimpo, o método tradicional do garimpo. Em Aljustrel isto não acontecia porque as minas de Aljustrel eram maciços metálicos, portanto era impossível utilizar este sistema. A técnica mais utilizada em Aljustrel, portanto, a única técnica utilizada em Aljustrel pelos romanos era a de poço e galeria. Os poços e galerias normalmente eram circulares, embora apareçam alguns com formato quadrado, e tinham sempre 1 metro de diâmetro de largura, 1 metro, 1,20 metro de diâmetro ou de largura. As galerias eram geralmente baixas. Aqui podemos ver uma galeria da mina de São João, que está lá no corte, e que tem apenas 1,15 metro de altura. Portanto, embora esta galeria aqui embaixo, esta galeria de 3 minas, esta fotografia de baixo não é de Aljustrel, é de 3 minas. Embora essa galeria a pessoa pode andar em pé, nas galerias de Aljustrel, de modo geral, não se podia andar em pé. Portanto, ou se gatinhava ou se usavam crianças para a exploração mineira. E era muito vulgar usar crianças na exploração mineira romana. O acesso a estas minas podia-se fazer de várias maneiras, ou através do sarilho posto no cimo do poço, ou agarrado a uma corda, ou então havia uma outra maneira de trepar os poços, era escavar umas pequenas cavidades nas paredes dos poços, e os mineiros iam pondo as mãos e os pés nessas cavidades e trepavam até cá acima. Foram encontradas algumas escadas destas de madeira
na mina de Algares. Escadas que estão neste momento nos museus em Lisboa. A iluminação no interior da mina era feita com recurso a lucernas, aliás, como do modo geral no período romano. As lucernas de barro normalmente eram utilizadas, eram fixas dentro da mina. Portanto, eram escavadas umas cavidades nas paredes da mina, que eram os lucernários, e era posta lá uma lucerna que ficava sempre lá. E era acendida quando o mineiro chegava ou era apagada quando ele saía. Os próprios mineiros também usavam lucernas, mas usavam lucernas, a maior parte das lucernas que eles usavam eram de bronze, porque como eles se movimentavam em espaços muito reduzidos, a movimentação das lucernas depois tinham tendência a partir. E, portanto, as lucernas individuais seriam de bronze, as lucernas de iluminação da galeria e dos poços seriam de barro. Esta lucerna que vem aqui é uma lucerna chamada tipo Rio Tinto Aljustrel. É uma lucerna relativamente grande, maior que o normal das outras lucernas, e estaria preparada para ser utilizada durante 8, 9 horas, ininterrupta. No entanto, foram encontradas em algumas minas romanas, tanto do norte do país como no sul, outras lucernas mais pequenas, que, portanto, não conseguiam estar acesas durante tanto tempo, o que leva a pensar que elas teriam que ser o azeite, elas funcionavam a azeite, o azeite teria que ser reposto de tempos a tempos para poderem continuar acesas. Depois temos o equipamento do mineiro, o equipamento individual. O mais comum era este pico e martelo, portanto, de um lado era uma picareta, do outro lado era um martelo. A tal lucerna de bronze que nós falámos. A pá de azinho e o rodo de azinho também foram encontrados no interior da mina de Aljustrel. O cesto de esparto, que normalmente era forrado a alcatrão para poder conter líquidos. E na mina de Aljustrel ainda foram encontrados uma sola de sandália em esparto e também um barrete em fibras vegetais em esparto. Essas duas peças estão neste momento em Lisboa, também nos museus de Lisboa. Em Espanha, na mina de Palazuelos, foi encontrado em 1872 este friso, que de algum modo reforça aquilo que dissemos atrás. Portanto, aqui temos dois conjuntos de mineiros, temos um conjunto em primeiro plano e depois temos um outro lá atrás, e são conjuntos de 4 mineiros, seguidos por um mineiro mais alto, que os arqueólogos consideram ser um capataz. Os mineiros, um deles, portanto, o terceiro, leva na mão uma lucerna, o último leva um martelo, um pico e martelo, e o capataz leva com ele uma tenaz. Uma tenaz que também fazia parte, não do equipamento individual do mineiro, mas da ferramentaria normalmente utilizada nas minas. O vestuário deles, portanto, eles em princípio estão de tronco nu, e têm uma saia e um conjunto de peças de cabedal, portanto, de couro, a rodear a saia à cintura. É normal que eles trabalhassem de tronco nu, porque nas minas de pirite a temperatura nas frentes de trabalho consegue chegar aos 45, 50 graus. Portanto, mesmo os mineiros no século XX praticamente trabalhavam de cuecas. Eles iam vestidos lá para baixo, despiam-se
e trabalhavam por causa da temperatura elevadíssima e aquilo, muitas vezes não estavam as minas bem ventiladas e, portanto, era bastante angustiante trabalhar ali. Um dos problemas que existem nas minas, de um modo geral, é o escoamento das águas, porque as minas vão a profundidades abaixo dos níveis freáticos. Portanto, os romanos que iam bastante abaixo dos níveis freáticos, em Aljustrel eles chegaram a ir aos 120 metros de profundidade, tinham que utilizavam diversos tipos de mecanismos para extrair a água. Um deles é este parafuso de Arquimedes, que era movido à mão por um homem e que levava a água de um depósito para o outro mais acima. E isto podia haver depois podia ser formado um conjunto de parafusos que iam elevando a água de um nível para o outro, até chegar aos canais de escoamento. Outro mecanismo que utilizavam era a nora. Foram encontradas dezenas de noras nas minas da faixa piritosa. Esta é uma nora encontrada na mina de São Domingos, em Mértola, em Portugal. E em Rio Tinto, por exemplo, havia esta associação de noras que levavam a água para níveis superiores, até chegar aos canais de escoamento. Um outro mecanismo pouco utilizado, mas que foi encontrado um exemplar na mina de La Zarza, em Espanha, é a bomba de Ctesíbio. Esta bomba foi descrita por Vitrúvio e funcionava também para tirar água e levar a água para níveis superiores. Portanto, estas partes da base puxavam a água, que depois era despejada pela parte superior em jato. Estas bombas também podiam servir não só para elevar a água, mas também para projetar água contra paredes aquecidas. Porque nestas minas metálicas era muito complicado trabalhar com picareta. A picareta desgastava-se rapidamente e desgastava o mineiro também, estar a martelar em ferro ou em metal. Era metal contra metal. Então, uma das técnicas que os mineiros romanos utilizavam era aquecer a rocha onde eles estavam a trabalhar com lenha, e quando a lenha se consumia e a rocha estava bastante quente, era então projetada a água fria para a rocha para ela fraturar. E esta bomba podia ser utilizada para projetar água a uma certa distância, porque a fratura da rocha pode causar... A fratura da rocha depois pode causar derrubes que podem prejudicar, matar o pessoal. Nas tábuas de bronze de Aljustrel vem referido mais um tipo de escoamento, que era a Galeria Geral de Esgoto. Portanto, as minas da faixa piritosa, em princípio, podiam construir uma Galeria Geral de Esgoto, que era uma galeria mineira que não passava pela exploração, passava próximo das zonas de exploração, e onde os poços e as galerias que estavam a ser exploradas podiam criar pequenas galerias para escoar a água para esta galeria. Ela estava a 60 metros de profundidade, portanto a 26 metros abaixo do nível freático, e portanto todas as galerias e poços que estivessem acima dos 60 metros podiam despejar a água para esta galeria, que depois a própria galeria despejava a água noutro local, normalmente numa ribeira, neste caso de Aljustrel, na Ribeira de Feitais. Esta galeria em Aljustrel tinha 750 metros, mas havia em Minas de Espanha galerias com 1,5 km de extensão.
e até com 1,8 km de extensão. Portanto, os romanos tinham diversos esquemas para libertar as minas do problema das águas, das inundações. Ainda hoje, na mina de Aljustrel, é um problema o problema dos níveis freáticos, porque tem que estar sempre a trabalhar, bombas constantemente a trabalhar para conseguir elevar a água, manter secas, e muitas vezes não conseguem manter secas as galerias que neste momento já vão a 1,5 km de profundidade. Os romanos, para além de fazerem a exploração mineira, faziam também o tratamento do minério. E para isso tinham uma oficina metalúrgica. Esta é uma oficina metalúrgica do Azinhal, que foi descoberta por Claude Domergue nos anos 80, quando a mina estava lá a fazer uma remoção de terras. Isto só tem mesmo as bases das paredes, mas dá para ver perfeitamente que era uma zona de queima de minério. E o que temos aqui são várias zonas de queima. Portanto, essas bolas vermelhas são zonas de queima onde o minério era queimado, onde era feita uma primeira queima para libertar o minério de enxofre, principalmente, enxofre e arsénico. E depois temos isto era como vem aqui nesta gravura do Agrícola do século XVI, isto era feito praticamente ao ar livre, mas depois tinha uns compartimentos atrás onde era guardado o minério obtido até que fosse transportado para a segunda queima. A parte de trás, portanto, esses compartimentos traseiros eram cobertos, portanto, por telha, porque quando fizemos as escavações desta zona, no interior dos compartimentos havia telha, na parte exterior, na zona de queima, não era encontrada telha nenhuma. Portanto, o que prova que esses compartimentos eram descobertos e os compartimentos exteriores eram a descoberto. Temos aqui uma imagem apenas das escavações desta zona, em que o Alex participou. E aqui temos mais ou menos o esquema da metalurgia romana. Portanto, isto era feita a primeira queima naquela oficina metalúrgica que eu mostrei atrás. Era colocado o minério em bruto, vindo diretamente da mina, era colocado em cima de um fardo de lenha e era pegado fogo. Era pegado fogo à lenha, mas depois, quando o minério pegava fogo, quando o minério começava a arder, tinha que se apagar a chama e o minério tinha que ficar em combustão lenta durante cerca de 2 a 4 meses, sem pegar chama. Portanto, quando ele começava a querer pegar chama, tinha que ser regado para não pegar a chama. Isto normalmente provocava chuvas ácidas, porque esta queima do minério liberta enxofre e dióxido sulfúrico. Isto provocava também problemas no ar que se respirava naquela zona, problemas graves. Este minério, depois de queimado, era transportado para outra zona, onde era feita uma lavagem. A lavagem não era para lavar o minério, era mesmo para o fraturar, porque ele saía em brasa, saía muito quente da zona de queima, era lavado para fraturar, para se tornar em partes mais pequenas. E então depois é que era levado para o forno. Os fornos eram normalmente fechados, eram fornos cerâmicos construídos de propósito, fechados, semi-fechados, tinham só uma pequena chaminé em cima. Nesses fornos era introduzido ar através de foles e
o minério era posto em camadas de minério e de lenha alternados. Portanto, era introduzido ar no forno, libertava arsénio e enxofre, e então saía escória de ferro em camadas, como se pode ver nesta escória que foi encontrada na zona de minério, na zona dos fornos, e saía o minério que era aproveitado, e o forno era destruído a seguir. Portanto, o forno era utilizado apenas uma única vez. E era destruído porque, agarrado às paredes do forno, ainda havia muito minério. E, portanto, eles destruíam o forno para conseguir rapar ainda algum minério que ficava agarrado às suas paredes. Este minério depois era transformado em lingotes. Este é um lingote de cobre que foi encontrado na mina de Aljustrel. E este é um fragmento de um molde de lingote, também encontrado na mina. Este molde de lingote é publicado pelo Agrícola já no século XVI. Foram encontrados no Mediterrâneo, mas principalmente em torno da ilha da Sardenha, foram encontrados diversas quantidades de lingotes de chumbo e de outros metais, mas principalmente de chumbo, resultante de naufrágios de barcos. Um desses conjuntos de lingotes de chumbo tinha a marca Walruf, que era representativa da família Valérios Rufus. Esta família vivia em Aljustrel, como está aqui representado nesta lápide funerária, em que diz que aqui estão sepultados Marco Valério Rufo, seu filho Marco Valério Marcelo e seu neto Marco Valério Marcelo. A Agria Rufina mandou fazer em sua homenagem. Portanto, esta família Valérios Rufos, que tinha este ramo em Aljustrel, tinha também outros ramos da mesma família nas minas de Cástulo, em Espanha, e, portanto, eles eram comerciantes de chumbo. E é curioso porque nesta necrópole onde foi encontrada esta lápide, neste cemitério, numa das sepulturas foi recolhida uma peça muito rara, só existem 7 na Europa, que é uma taça em forma de alcachofra, que é vidrada a óxido de chumbo. Portanto, os romanos não vidravam as cerâmicas. O vidrado, nesta altura, era só feito na China, nos países orientais. No entanto, a técnica, pelos vistos, era conhecida no Ocidente e eles eram suficientemente ricos para conseguir obter uma taça vidrada a óxido de chumbo. Vamos agora falar da permanência portanto, as técnicas mineiras romanas permanecem até ao início da Revolução Industrial. E nota-se em vários aspectos. Por exemplo, aqui temos uma intivação de um poço romano encontrado em Aljustrel, em 1920, com intivação de madeiras encaixadas. Aqui temos as intivações publicadas pelo Agrícola já no século XVI, que são exatamente iguais às técnicas romanas. E esta é uma intivação que vem de uma maquete da Escola de Minas da Alemanha, de Friburgo, do século XIX, que não se vê muito bem, mas a intivação ainda é igual à intivação romana. Portanto, na intivação das minas há uma permanência desde o período romano até o século XIX. A queima da pirite, a mesma coisa. Portanto, temos aqui a fábrica, a oficina metalúrgica romana de Aljustrel. Temos aqui a mesma indicação do século XVI do Agrícola
E temos aqui a queima da pirite no século XIX, que não era feita naquelas paredes, mas a técnica era exatamente a mesma, era feita ao ar livre, era feita na queima, sobre fardos de lenha. E podemos ver, de facto, aqui nesta imagem de baixo, a quantidade de gases resultantes da queima da pirite, que, por exemplo, provocou, no finais do século XIX, provocou uma revolta de população nas minas de Rio Tinto, em Espanha, porque era impossível viver no povoado, e a população revoltou-se, e essa revolta foi subjugada a tiro de espingarda, onde morreram 200 pessoas por causa de se revoltarem contra este ambiente que lhes era criado. Outra permanência é, por exemplo, a iluminação, que nos romanos já falámos que era feita por lucernas de azeite, neste caso em bronze. Aqui no século XVI podemos ver na gravura também que o mineiro desce com uma lucerna na mão. E temos aqui um mineiro de Aljustrel do século XIX, XX, exatamente com o mesmo tipo de iluminação, só mudando. Portanto, já não é uma lucerna de barro nem de bronze, é de ferro, mas o sistema é exatamente o mesmo. Vamos agora falar um bocado mais rápido sobre a exploração do cobre em Aljustrel. Portanto, isto é uma série de minas, das principais minas da faixa piritosa ibérica. Passamos à frente. Aqui temos o antigo chapéu de ferro de Algares, de Aljustrel, onde existem uma série de poços ainda hoje, uma série de poços romanos. Temos estes que são nitidamente romanos e temos estes azuis que são romanos, mas que poderão ter exploração posterior. Inclusive, neste poço número 1, foi detectado uma intivação que fez uma datação de carbono 14 à madeira da intivação e deu século XVII. Portanto, é um poço que poderá ter tido também exploração já no século XVII. Estes são os chapéus de ferro e os filões existentes, os mais antigos, explorados pelos romanos. Estes filões eram explorados através de poços e galerias, portanto os poços desciam até ao filão. Quando encontravam o minério, abriam-se as galerias e as galerias iam explorando o minério até à exaustão. Quando acabava, ou ia-se explorar, ou abria-se outro poço, ou acabava a exploração. Esta fotografia que está aqui embaixo é um poço, é um resto de um poço que foi cortado por uma obra nos anos 50, um poço romano que não resultou e que foi abandonado porque o mineiro, na altura, não deve ter conseguido chegar ao filão e então abandonou o poço. Mas ficou registado no corte. Esta atividade mineira romana provocou imensos escoriais na mina de Aljustrel. Temos aqui um mapa de 1899 com a implantação dos escoriais. Os cálculos feitos atualmente, à área de escoriais e à profundidade que eles atingiam, permitem dizer que seriam cerca de 7 milhões de toneladas de escória de exploração romana, o que é um número um bocado brutal. Aqui situa-se o chapéu de ferro. Aqui era o núcleo principal do povoado de Vipasca. Portanto, podem ver que o povoado não está abrangido pelos escoriais, está separado dos escoriais pelo chapéu de ferro. Portanto, a povoação vivia de um lado do chapéu de ferro
trabalhava no chapéu de ferro porque era onde existiam a maior parte dos poços e o tratamento metalúrgico era feito do outro lado. Aqui, este núcleo com o A é um núcleo onde era feita a metalurgia do chumbo e está separado do resto justamente porque os romanos sabiam que o chumbo era venenoso e podia provocar a morte. E então a metalurgia do chumbo era feita numa parte separada, uma zona separada por um morro, para não contaminar a povoação. Nós, no projeto Vipasca, fizemos uma recolha de amostras numa série de locais aleatória, numa série de locais de resíduos de escoriais. Fizemos análises a essas escórias, de que resultou que a mina de Aljustrel, no período romano, teve apenas exploração de cobre. Portanto, para além da pequena exploração de chumbo que vimos ali, que era uma coisa bastante reduzida, o resto dos escoriais todos eram escoriais de exploração de cobre. Vou falar rapidamente aqui da placa de bronze, que são duas placas muito importantes de legislação mineira romana, que foram encontradas em Aljustrel, no meio dos escoriais. E esta primeira placa, encontrada em 1876, fala-nos de uma série de profissões que existiam na povoação de Vipasca. A povoação de Vipasca não tinha direito romano, portanto era uma povoação que pertencia diretamente ao imperador, portanto não estava sujeito ao direito romano, por isso tinha uma legislação própria. E quem quisesse trabalhar naquela povoação tinha que comprar em leilão o monopólio da atividade. Portanto, o procurador imperial fazia um leilão de quem queria ser barbeiro, de quem queria ser sapateiro, de quem queria ser fosse o que fosse. Esta lei não está completa, portanto, falta uma parte da lei, mas de qualquer modo esta placa que foi encontrada fala-nos dos direitos e deveres do leiloeiro, do pregoeiro, do responsável dos banhos públicos, do sapateiro, do barbeiro, do pisoeiro, do pedreiro e do professor. Portanto, quem quisesse exercer qualquer destas profissões tinha que as comprar. Só que tinha a vantagem de, se as comprasse, tinha direito ao monopólio. Só ele é que podia trabalhar aquela profissão no povoado. E, portanto, isto era mais uma fonte de rendimento para o Império. Da análise dos direitos e deveres destas profissões, das diversas profissões, podemos registar apenas alguns pormenores. Por exemplo, no horário dos banhos públicos, da parte da manhã só podiam tomar banho as mulheres, da parte da tarde só podiam tomar banho os homens. Isto permitia que os homens que saíam da mina, ao fim do dia, pudessem ir tomar banho. E as mulheres pudessem tomar banho à vontade de manhã, porque os homens estavam no trabalho, em princípio. Outro aspecto importante era o cuidado posto no aproveitamento integral da lenha. A madeira era um bem escasso na região, porque a mina consumia imensa madeira. A metalurgia do cobre exigia imensa madeira, as habitações tinham que ter madeira para consumir, os banhos públicos também tinham que ter madeira. E então a escolha da madeira era particularmente regulamentada nesta lei, para não haver muitas percas. Depois, o outro pormenor tem a ver com o professor, com o mestre de escola, que portanto, não tinha deveres nenhuns,
Enquanto todas as outras profissões tinham direitos e deveres, o mestre de escola não tinha deveres nenhuns e só tinha um direito, que era não pagar impostos, o que era notável para este tempo. Mais tarde foi encontrada uma outra placa, em 1906, que não tem a ver com a mesma lei. É uma placa que diz respeito fundamentalmente à exploração mineira. Não tem nada a ver com a vida na povoação. E esta placa refere de facto um conjunto de legislação técnica sobre a exploração, os direitos e deveres das sociedades, como é que elas podiam ser constituídas, quantos impostos é que tinham que pagar, como é que tinham direito às concessões, como é que perdiam as concessões. Enfim, é muito pormenorizada nesse aspecto técnico e comercial. E refere também a diferença entre se a mina era de exploração de cobre ou de exploração de prata. Portanto, havia deveres diferentes conforme a mina fosse de exploração do cobre ou fosse de exploração da prata. Portanto, é uma legislação que não era exclusiva da mina de Aljustrel, mas era feita para todas as minas, pelo menos do ocidente do Império. Aqui temos mais ou menos uma indicação da divisão do trabalho e da vida ali. Temos aqui esta zona vermelha, que era o povoado de Vipasca, que se situava em torno do Chapéu de Ferro, que é aquele que está a verde. Temos a azul a necrópole de Valdoca, que é a necrópole do povoado, que já vamos falar um bocadinho mais adiante. E mais acima temos o tal escorial de chumbo, que de facto estava bastante afastado da zona do povoado e que estava protegido pelos ventos dominantes, que não eram constantes, mas eram os ventos dominantes que ao soprarem afastavam os gases da exploração do chumbo do povoado. Isto é a famosa casa do procurador, os restos dela, numa fase de escavação. Portanto, tinha um pátio central, tinha um ambulatório em volta do pátio central, coberto de telhas. Aqui vemos o pátio central e o ambulatório e algumas salas que ainda conseguiram escapar à destruição pela exploração mineira. E aqui temos a necrópole de Valdoca, escavada em 1954, que foi descoberta quando estavam a preparar para construir umas habitações para os mineiros. A mina mandou parar as obras e só continuaram depois de ter sido integralmente escavada. O único registro que há destas escavações são as peças que foram recolhidas, porque em 1954, em Portugal, quando se escavava, era só para obter peças para levar para o museu. Praticamente não há registros da escavação, portanto, só a única coisa que temos é esta planta das sepulturas e as peças que lá estavam. Tinha sepulturas de inumação e de incineração, e a maior parte das peças, 80% dos espólios, estavam nas sepulturas de incineração e o resto nas de inumação. As sepulturas de inumação e de incineração, muitas delas eram contemporâneas. Portanto, já tenho lido que muitos arqueólogos referem que a inumação terá vindo depois da incineração. Não é verdade. Aqui havia incineração e inumação ao mesmo tempo. E agora alguns materiais que foram recolhidos, uma ínfima parte dos materiais que foram recolhidos: sigilatas, taças de vidro, cerâmica comum,
enfim, um espólio bastante rico que foi recolhido principalmente nesta necrópole. E acabou-se. Bom, então, dando continuidade à segunda parte da apresentação de hoje, do ciclo de debates do LARP, nós vamos chamar o palestrante Lucas Troncoso, que vai apresentar a palestra Arqueologia da Mineração, Interdisciplinaridade e a Gestão do Patrimônio Arqueológico. Muito obrigada novamente pela sua participação e sua apresentação, Lucas. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora Amabel, ao Alex, ao professor Arthur Martins, pela oportunidade de apresentar, de fazer essa breve exposição a respeito da arqueologia da mineração e os contextos com os quais eu venho desenvolvendo as minhas pesquisas acadêmicas aqui no museu. Com esse trabalho eu pretendo sintetizar a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado e o que eu pretendo desenvolver agora no doutorado, e apresentar um pouco, mesmo que de maneira breve, sintética, algumas características do contexto de exploração mineral no Brasil colônia, como se deu o início da mineração aqui no Brasil, falar um pouquinho das técnicas que eram usadas e uma breve contextualização, apresentar uma breve contextualização a respeito dos trabalhos voltados para a arqueologia da mineração no contexto nacional. Bem, eu vou começar a apresentação fazendo menção ao trabalho que eu desenvolvo também junto com o professor Paulo Zanettini. Eu trabalho com ele já há 10 anos e tive a oportunidade de trabalhar em alguns sítios de mineração no país. Então, basicamente, as imagens que ilustram esse trabalho, grande parte delas é baseada nos sítios onde nós desenvolvemos alguns trabalhos, algumas pesquisas. E eu começo essa exposição falando da minha intenção de expor alguns aspectos relacionados aos 2 estudos acadêmicos que eu venho desenvolvendo, junto ao sítio arqueológico chamado Arraial de São Francisco Xavier da Chapada, que é um sítio de mineração colonial no século XVIII, que está localizado no Mato Grosso, próximo à fronteira com a Bolívia. Eu vou discutir alguns elementos que norteiam essas 2 pesquisas. A primeira, que foi desenvolvida no mestrado, é intitulado Um estudo arqueometalúrgico dos artefatos resgatados do Arraial de São Francisco Xavier da Chapada, Mato Grosso. Eu desenvolvi o estudo de alguns artefatos provenientes de ações de resgate que foram realizadas no Arraial de São Francisco Xavier, e nós encontramos, a gente pode ver aqui no canto desse slide, alguns exemplos de artefatos que foram encontrados ao longo das escavações. E eu selecionei 3 amostras provenientes desse acervo para analisar a microestrutura desses artefatos. A ideia original no mestrado era tentar entender as possibilidades que um estudo arqueometalúrgico poderia trazer para a interpretação desse tipo de categoria artefatual. E eu queria também tentar enxergar, na análise da microestrutura desses artefatos, formas de confecção, como eles foram confeccionados, e tentar encontrar algum traço de uma tecnologia, da tecnologia empregada, principalmente pelos responsáveis pelos trabalhos de mineração no Arraial, que era composto basicamente por mão de obra escrava. Eu queria tentar encontrar traços de etnicidade dentro do processo de confecção desses artefatos. Eu já adianto que essa é uma tarefa bastante difícil. Por N motivos, eu não consegui chegar a encontrar traços traços de etnicidade na confecção desses artefatos, mas nós conseguimos, através da análise arqueometalúrgica, identificar formas de confecção, os elementos químicos utilizados e prováveis maneiras de produção desses materiais.
E o segundo estudo, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouco, diz respeito ao que eu desenvolvo agora no doutorado, que é intitulado Horizontes Mineradores, Arqueologia da Mineração e a Gestão do Patrimônio Arqueológico sob a ótica do licenciamento ambiental. Eu pretendo desenvolver no doutorado um plano de gestão que pense como vai se dar a preservação desse arraial de São Francisco Xavier. Porque hoje ele está implantado na área de uma mineradora que explora ouro na região, e essa mineradora é responsável pela salvaguarda desse sítio. Há mais de uma década a gente vem desenvolvendo, o Paulo Zanettini vem desenvolvendo periodicamente, anualmente, visitas ao arraial, onde a gente faz pesquisa junto a todas as estruturas que caracterizam o arraial. Mais para frente eu vou mostrá-las um pouco. E a ideia desse doutorado é pensar como vai se dar a preservação do arraial após o encerramento das atividades dessa mineração, que hoje é responsável pela salvaguarda dele. Bom, antes de falar a respeito desses dois estudos, eu queria só apresentar um pouquinho do panorama da mineração no Brasil e da arqueologia da mineração. A gente tem aqui, a gente costuma tratar o período no Brasil colônia onde houve a exploração mineral como o ciclo do ouro, que tem início no final do século XVII e atravessa todo o século XVIII até início, primeira metade, os primeiros anos do século XIX, mas basicamente ele está concentrado no século XVIII. Apesar da gente ter tido os primeiros movimentos de exploração mineral no Brasil, ainda aqui em São Paulo, ainda no primeiro século de ocupação do território nacional, aqui em São Paulo e no litoral do Paraná, mas que foram episódios pontuais, a gente trata de maneira eu vou tentar tratar de maneira mais aprofundada a exploração em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que efetivamente é onde se deu a exploração mais concentrada durante esse ciclo do ouro. Alguns tipos de jazidas e técnicas que foram empregadas à época. Eu começo tratando a respeito das jazidas de aluvião. E a gente tem 3 definições para as atividades que eram realizadas junto aos cursos d'água. A primeira, os tabuleiros, que são as jazidas encontradas nas margens dos rios e córregos. As faisqueiras, que são jazidas encontradas no leito de rios e córregos. E as grupiaras, que são as jazidas encontradas nas encostas dos morros, em antigos leitos e margens dos rios. Então, a gente tem um primeiro movimento de exploração a partir dos cursos d'água. Uma vez esgotada essa exploração junto aos cursos d'água, a exploração seguia em direção às vertentes, explorando, como já foi apresentado anteriormente, as encostas e as rochas, que são chamadas jazidas primárias ou rochas matrizes, que são as rochas não superficiais dos vales montanhosos, exploradas pelo método das catas. As rochas friáveis eram exploradas pelo método do talho a céu aberto, onde as rochas eram desmontadas pelas forças das águas ou dos escravos. E as rochas compactas em veios de quartzo, exploradas através de poços, buracos e galerias. Então, a gente vai encontrar muita similaridade com as técnicas que foram demonstradas aqui na Península Ibérica. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas imagens. A primeira, do Marc Ferrez, é uma exploração em um curso d'água. Essa é o que se costuma chamar de faisqueira. Eles estão trabalhando com batéias no leito do rio. A gente tem, aqui embaixo, uma galeria, também uma imagem do Marc Ferrez, que mostra já a exploração junto às jazidas primárias e às rochas matrizes. Eu coloquei essa imagem aqui do Rugendas, que eu acho que sintetiza bem diversos momentos da exploração mineral no Brasil colônia. Então, aqui a gente tem sintetizado uma série de trabalhos que eram executados nas frentes de lavra durante o período de mineração colonial. A primeira indicação, a número 1, a gente tem no canto da imagem a mineração no leito de rio, né, a mineração de aluvião ou faisqueira.
A segunda, a indicação número 2, a gente vê a raspagem da crosta ferruginosa de grandes blocos encontrados nos leitos e margens dos cursos d'água. A terceira imagem, aqui mais adiante, a gente tem um desvio de um curso d'água encachoeirado para um sistema de canoas, uma série de recipientes de madeira com forma quadrangular dispostos em degraus, no fundo dos quais eram colocados couros de boi, cuja disposição da pelagem era colocada contra a corrente d'água. A quarta indicação na imagem mostra a formação de uma pilha de rejeito, sendo formada pelos sucessivos montes de cascalho que eram trazidos pelos escravos. E a quinta indicação, a gente já vê uma mineração de encosta, subindo a serra, chamada de grupiara ou galeria, que é caracterizada pela busca e exploração de camadas e veios. Na gravura, a gente pode notar a presença de um aparato de madeirame e tábuas para escoramento da cava e mobilidade dos escravos que desciam com o material até as margens do curso d'água para que ele fosse triturado e lavado. Aqui no canto da imagem, eu coloquei uma fotografia de um exemplo de uma bateia que era usada na mineração de aluvião e alguns exemplos de almocafres, que era uma espécie de enxada, onde tinha um cabo de madeira, era um cabo menor do que de uma enxada, e que era usada justamente para raspar a crosta das rochas. Aqui a gente tem uma segunda ilustração, que também mostra um exemplo de mineração em uma frente de lavra. A gente tem um exemplo na indicação número 1 de um rosário, ou nora, que era um engenho para tirar água dos poços ou cisternas, composto de uma roda que faz girar a corda a que estão presos alcatruzes, um tipo de vaso. Na gravura, podemos ver este equipamento retirando o sedimento de uma cata. A cata está aqui na indicação 3, que era um poço que havia sido escavado. A indicação número 2 é um exemplo de um bicame, utilizado como um canal adutor para prover água aos trabalhos de mineração a partir de um desvio de um curso d'água. O curso d'água está aqui no canto da imagem e o bicame ele faz um desvio e traz a água para alimentar todo o sistema de frente de lavra. A mineração era quase impossível sem a presença da água. A água era um elemento fundamental para que funcionasse o trabalho de exploração mineral. E a quarta indicação na imagem é um exemplo de mineração de tabuleiro, realizada em patamares que ocupam as margens dos rios em um nível ligeiramente superior ao depósito anterior. Então, acho que essas duas imagens, elas condensam, sintetizam bem como se dava a exploração mineral na época da colônia. O próximo slide nós encontramos num trabalho de campo realizado em Goiás, se eu não me engano, esse é o rio Muquem, e durante os levantamentos que nós realizamos, nós encontramos esse garimpeiro trabalhando. Então, a gente fez uma série de imagens que ilustra o processo de mineração de aluvião ou faisqueira. Então, isso é bem parecido com o que a gente observou. Eu vou voltar só 2 slides, na indicação número 3, e depois essa indicação do pessoal batendo aqui o couro do boi, porque é algo bastante semelhante. A gente tem o curso d'água, o garimpeiro, ele tem o equipamento, ele tem uma espécie de calha, eles chamam de calha, onde fica um carpete, ele deixa um carpete, e onde ele joga o cascalho que foi retirado do fundo do leito em cima desse carpete. Ele faz um primeiro movimento para limpar esse cascalho que é colocado sobre o carpete e sobre a calha, onde vai haver a separação dos maiores grãos até que fiquem só as partículas menores do ouro. E a gente vê já na segunda linha de imagens à esquerda, ele vai pegar o carpete e vai bater esse carpete novamente sobre a bateia, e junto com água. E vai bater novamente até encontrar o ouro. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui são os grãos. Esses grãos mais dourados são o ouro que ele conseguiu retirar desse trabalho. Então, a gente vê um exemplo atual. Esse registro foi feito em 2008 e com uma metodologia
análoga ao que se fazia há 300 anos. A partir daqui, eu pretendo apresentar alguns eixos que norteiam a problemática da arqueologia da mineração. Eu peguei algumas definições que o Orser propôs, e eu expus aqui um pouquinho, eu vou ler para vocês, que são os eixos fundamentais sobre os quais a gente costuma trabalhar no que diz respeito a contextos de mineração. O primeiro pressuposto diz respeito à arqueologia da tecnologia da mineração. Essa é uma pesquisa voltada aos remanescentes físicos de extração do minério e beneficiamento do mesmo, assim como da tecnologia relacionada à mineração, como sistemas de transporte, abastecimento e engenharia dos sistemas hidráulicos e técnicas empregadas no processo de extração mineral. A partir dessa perspectiva, os sítios arqueológicos de mineração são trabalhados, em sua maior parte, por registros, sem intervenções em subsuperfície, a partir do exame dos vestígios existentes em superfície, tal qual uma metodologia que é aplicada em pesquisas conduzidas pelo Historic American Engineering Record, no Texas, usualmente adotadas em ações de resgate de áreas impactadas por empreendimentos voltados à exploração mineral. Uma segunda vertente da arqueologia da mineração diz respeito ao estudo da arqueologia das culturas mineiras ou arqueologia social da mineração, que está voltada para problemáticas focadas nos estudos do cotidiano da vida da população envolvida com a atividade de exploração mineral, no que tange a gênero, etnicidade, nacionalidade, formação de assentamentos e comunidades mineiras e outras formas de identidade cultural em áreas mineradoras. E a terceira vertente da arqueologia, um terceiro eixo temático da arqueologia da mineração, diz respeito à análise da paisagem mineradora, que está voltada ao entendimento de como a mineração transforma paisagens naturais de maneiras distintas, que refletem tecnologia, sociedade e cultura, as práticas e uso da terra, as respostas a acidentes geográficos e outros recursos naturais, bem como em torno do layout ou arranjos espaciais dos componentes surgidos com a atividade de exploração mineral propriamente dita. Existe uma associação permanente entre a paisagem mineradora e a tecnologia que é empregada nas frentes de exploração mineral. A implantação dos sítios de mineração na paisagem, ela forma um ambiente modificado, evidenciando a evolução arqueológica da paisagem, padrões de assentamento e estratégias que marcam o processo social desse contexto. Os vestígios imóveis das atividades mineiras encontram-se em estado de integridade variável, ocorrendo em grande número, manifestando-se ora de forma bastante discreta, disfarçados por utilizações posteriores do território, sejam atuais ou passadas, ou de forma marcada, alterando a paisagem e criando novas feições observáveis em diversas imagens aéreas, conferindo um caráter monumental aos achados. O registro arqueológico de uma paisagem mineira, ele traduz os processos dinâmicos de sua formação, que os transformam em verdadeiros palimpsestos relacionados aos constantes retrabalhos dos depósitos arqueológicos, acarretando descontinuidade intrínseca aos sítios. De acordo com Hardest, que é um pesquisador norte-americano e um dos pesquisadores mais influentes no que diz respeito à arqueologia da mineração na América do Norte, a paisagem mineira ela é um artefato em si, e os recorrentes episódios de mineração promovem um grande impacto sobre o registro arqueológico do contexto minerário. Muitos vestígios de trincheiras, tanques, muros e canais de escoamento foram reutilizados e retrabalhados. Isso a gente nota quando a gente vai para campo, a gente encontra no sítio desde evidências relacionadas a uma exploração da época da colônia até o garimpo mais recente. Por isso da gente tratar como um palimpsesto, onde o sítio arqueológico é constantemente retrabalhado por conta dessas sucessivas ocupações de exploração mineral. E o que sobra desse movimento de reaproveitamento e reuso é um novo quadro, a última imagem do cenário local a ser observada pelo arqueólogo. Cada nova imagem representa uma montagem distorcida dos primeiros episódios de mineração, um palimpsesto cuja leitura envolve a interação entre as imagens históricas e os remanescentes arqueológicos de cada zona de mineração estudada. Entretanto, este palimpsesto reflete o processo de formação do registro arqueológico dentro do contexto minerário. E para que aproximemo-nos de uma interpretação apurada do processo de sua formação,
Cada imagem do local deve ser reconstruída a partir da interação entre imagens históricas locais, documentação histórica e remanescentes arqueológicos para cada episódio minerário. No país, nós podemos citar exemplos de sítios de mineração cujas dimensões são apresentadas em hectares, como, por exemplo, o sítio Minas do Socorro, com 2.500 hectares, e o complexo do Córrego Cuiabá, com 100 hectares, ambos em Minas Gerais. Então, quando a gente fala de sítios de mineração, invariavelmente eles estão associados a grandes complexos de exploração mineral. Os dois casos, as imagens que ilustram esse trabalho, que dizem respeito ao Arraial de Pilar, que está localizado em Goiás, e ao Arraial de São Francisco Xavier, são dois sítios com uma área muito grande, onde a gente encontra diversas frentes que caracterizavam uma frente de lavra. A dimensão dos vestígios de mineração para Guimarães, que é um dos principais pesquisadores no Brasil de contextos associados à mineração, está associada ao volume de trabalho que articulou a quantidade de força de trabalho, ao produto e ao lucro que justificou tal investimento. Dificuldades de nomenclatura associadas à dificuldade de leitura da tecnologia mineira são frequentes. Como designar cada artefato, feição ou marca, observa-se frequentemente, ao menos no Brasil, o uso do termo estrutura arqueológica, pautado na morfologia arqueológica dos vestígios, termo que é frequentemente usado pelos pesquisadores da área. Guimarães e Nascimento utilizam o termo unidade de mineração para designar o conjunto de vestígios que compõem o sítio arqueológico Brumadinho. Campos denomina, por exemplo, as estruturas presentes na Serra da Moeda enquanto núcleos de mineração. E aqui, só para destacar um pouco as pesquisas que são realizadas no Brasil, desde quando se começou a trabalhar com textos de mineração. Em Minas Gerais, por exemplo, a década de 80 pode ser considerada como um marco inicial com os trabalhos do professor Carlos Magno Guimarães, que são contextos relacionados à mineração colonial mineira, do século XVIII, em uma abordagem que associa de maneira bastante integrada a arqueologia e a história. O professor Carlos Magno ele se vale muito de cartografia e fontes históricas, combinadas aos remanescentes estruturais que são encontrados nos sítios arqueológicos. E ele trabalhou no Quilombo do Ambrósio, hoje o sítio do Morro da Queimada, onde a professora Márcia Arcuri também desenvolve um trabalho em Ouro Preto, e o Forte Brumadinho. Muitas pesquisas eu deixei de fora, aqui eu vou apontar só algumas que marcam os distintos contextos da região de Minas Gerais e do Centro-Oeste. Eu vou pular, eu vou mencionar só algumas das pesquisas, depois se vocês tiverem alguma questão a gente pode voltar e detalhar melhor as outras pesquisas. Vou aproveitar só para, antes de mudar de slide, mostrar essa imagem. Esse é o Arraial de Pilar de Goiás, cujas imagens já foram mostradas nos slides anteriores. E essa é uma imagem que mostra uma porção do arraial, de onde foi tomada essa foto. A gente vê um vale logo depois desse morro e do outro lado, na encosta mais adiante, já o núcleo urbano de Pilar de Goiás. Então a gente vê a proximidade de onde estava o núcleo urbano para as frentes de lavra de exploração mineral. O próximo cenário que eu destaco diz respeito a Goiás, onde também um marco fundador que a gente pode considerar são os trabalhos da professora Margarida Andreatta e da professora Pardi e da Catarina Silva. Os dois trabalhos, alguns trabalhos da década de 70 e 80, pioneiros nos estudos de arraiais do estado de Goiás. Esse terceiro contexto, esse terceiro cenário da mineração, exploração mineral no Brasil, eu selecionei alguns trabalhos, algumas pesquisas do professor Paulo Zanettini, porque desde o final da década de 80 ele vem desenvolvendo um trabalho contínuo no Mato Grosso, e inclusive o Arraial de São Francisco Xavier foi cadastrado por ele durante o desenvolvimento de um programa pela extinta Fundação Pró Memória, junto com a professora Pardi,
que buscava identificar remanescentes quilombolas nessa região do Vale do Guaporé, na divisa com a Bolívia, remanescentes da época da exploração mineral dessa região. E o Paulo, ele cadastrou o Arraial de São Francisco Xavier em 1980 e desde então ele vem desenvolvendo pesquisas na região. E junto com o Arraial de São Francisco Xavier foram desenvolvidas pesquisas também nos arraiais de São Vicente, Santa Bárbara e Lavrinhas. Todos contextualizados ainda originários ainda na primeira metade do século XVIII. E por fim, com relação a esse panorama da exploração da mineração no Brasil, destacar São Paulo também, os trabalhos, apesar de se discutir menos a questão da exploração mineral em São Paulo, os primeiros movimentos, como eu falei, de exploração mineral no país se deram aqui em São Paulo, especialmente na região do Pico do Jaraguá. E também com a professora Margarida Andreatta, na década de 80, ela desenvolveu pesquisas no centro de São Paulo, onde ela escavou possivelmente uma casa de fundição e onde foram encontrados vestígios de cadinhos com ouros. E ela escavou também em Iperó, próximo a Sorocaba, os vestígios do que se considera a primeira fábrica, a primeira experiência de produção metalúrgica no Brasil, que é o sítio arqueológico de Afonso Sardinha, e onde depois, no Morro do Araçoiaba, onde ele está localizado, no século XIX, depois foi constituída a Real Fábrica de Ferro de Ipanema, que depois até se desdobrou num projeto de doutorado da professora Nicleide Zecchini. No Pico do Jaraguá, a gente tem as lavras também do Afonso Sardinha, que foram estudadas no âmbito de programas associados à arqueologia preventiva, pelo Paulo Zanetini, pela professora Érica e pelo professor Wagner Bornal. Só apontando mais dois trabalhos do professor Caetano Giuliani, com relação a lavras encontradas em Guarulhos, e a professora Escatamáquia com a escavação de uma casa de fundição em Iguape, do século XVII. Aqui alguns exemplos de vestígios de sítios de remanescentes estruturais que a gente encontra num sítio de mineração colonial no Brasil. Essas imagens dizem respeito ao trabalho no Arraial de Pilar de Goiás, à frente de obra de exploração mineral. Então a gente pode ver galerias que foram abertas na rocha, muros de empilhamento de rochas sobrepostas para conter barrancos que estão juntos a leitos de rios e alinhamentos também de blocos rochosos e mais alguns diversos muros que compunham a frente de lavra. Aqui alguns outros exemplos. Ali na primeira imagem, apesar de nós encontrarmos apenas as bases dos muros e, nesse caso, algumas lajotas do antigo piso de uma possível unidade doméstica, a gente consegue ter alguma ideia de que nas frentes de lavra existiam essas habitações que eram permanentemente utilizadas para o acompanhamento cotidiano dos trabalhos nas frentes de lavra. E aqui abaixo a gente vê algumas evidências de cultura material, algumas telhas e vestígios cerâmicos. Aqui mais alguns exemplos de galerias que são abertas junto às rochas, neste caso já associadas, além da exploração colonial, à exploração do garimpo já do século XX também. A gente pode também ver grandes fendas que são abertas nas rochas para seguir os veios de quartzo onde estava localizado o ouro. E aqui uma curiosidade que eu gostaria de destacar, acho que está um pouco difícil de ver, mas a gente tem aqui uma face esculpida na entrada de uma dessas galerias, isso na cidade de Pilar de Goiás, numa área afastada de frente de lavra. E eu quis apontar isso porque numa publicação do final do século XVIII, chamada Pluto Brasiliensis, do barão Lichtenberg,
ele menciona, ele faz um levantamento exaustivo dos arraiais e zonas de exploração mineral no Brasil, e ele fala de Pilar de Goiás e ele menciona figuras humanas que eram esculpidas nas galerias que eram abertas durante as escavações. E, por acaso, nós encontramos uma em Pilar de Goiás, onde ele fez menção a uma delas. Então, é um exemplo do diálogo dos vestígios que nós encontramos na arqueologia com o registro das fontes documentais. E aqui algumas surpresas que a gente encontra para além do cenário de ocupação mineral. No arraial de Pilar de Goiás, nós estávamos fazendo uma pesquisa um pouco afastada da cidade e nos informaram que estavam abrindo uma fossa na casa, uma fossa séptica na casa de alguém dentro do arraial, e havia encontrado uma urna com enterramento. Então nós fomos acompanhar e fazer a escavação dessa urna. Então ela foi encontrada a 1,20 de profundidade, até quase 2 metros, bem abaixo do nível do arraial de Pilar de Goiás do século XVIII. Então a gente tem esse palimpsesto que é formado não apenas pelas diversas ocupações minerárias voltadas à exploração, mas também ao componente indígena anterior à instalação desses arraiais. E aqui só para ilustrar o processo de escavação da urna e depois o transporte dela para o museu que existe na cidade. Bom, agora eu vou destacar um pouco a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado e que eu desenvolvo agora no doutorado. Eu já falei um pouco delas. A primeira esteve voltada à análise da tecnologia empregada em contextos de mineração, através de uma perspectiva arqueometalúrgica aplicada sobre os artefatos metálicos que foram escavados no Arraial de São Francisco Xavier. E a segunda está relacionada ao doutorado que eu desenvolvo, que diz respeito à gestão do patrimônio arqueológico e a um projeto de manutenção do Arraial de São Francisco Xavier. O Arraial de São Francisco Xavier, como eu falei, ele está localizado na divisa do Brasil com a Bolívia, no estado do Mato Grosso, e conforme exibido nessa imagem de Google Earth, existe uma série de arraiais localizados nessa região do Vale do Guaporé, e ali a indicação do Arraial de São Francisco Xavier. O arraial ele foi fundado em 1736 por bandeirantes saídos de São Paulo. Cogitou-se, inclusive, que ele fosse estabelecido como a primeira capital do Mato Grosso, mas por conta das dificuldades de acesso a ele, a cidade de Vila Bela, que está localizada um pouco abaixo, um pouco a sudoeste dele, ela foi estabelecida como a primeira capital da capitania do Mato Grosso. E o Arraial de São Francisco Xavier, ele é composto por uma série de estruturas que estão localizadas nessa poligonal estabelecida, muito próximas a essa área a norte do polígono, onde hoje se explora, onde há uma década já se explora o ouro da região. Em geral, no Brasil, as mineradoras que hoje exploram o território, elas incidem sobre territórios que no passado foram alvo de exploração mineral. Por conta da tecnologia que é empregada hoje, consegue-se extrair o ouro que em determinado momento no passado não se conseguia mais extrair. Então, o Arraial de São Francisco Xavier é um exemplo, o Arraial de Pilar de Goiás é um segundo exemplo, onde hoje estão instaladas minerações e que mantém esse ciclo de exploração que vem desde o século XVIII. Então, dentro dessa poligonal, a gente tem uma série de estruturas caracterizadas por blocos, são edificações de blocos rochosos, e elas estão muito próximas a essa área onde hoje se explora a mineração de ouro. E essa mineração, ela está em processo de encerramento de atividades. Então, no doutorado, eu pretendo discutir como vai se dar a gestão do futuro desse arraial. Eu não sei se é possível enxergar, mas essa imagem mostra a gente consegue ver algumas das estruturas. Aqui é uma estrutura, aqui a gente tem uma estrutura
a gente convencionou chamá-la de estrutura 1, porque a primeira estrutura é do arraial, onde a gente consegue acessar por esse acesso, essa estrada de terra, e ela é uma igreja, ela é caracterizada por remanescentes de uma igreja. Na porção mais ao norte, a gente consegue ver uma segunda estrutura também, é uma edificação que está num patamar mais elevado do arraial, a partir da onde a gente consegue ter uma visão bem ampla de todas as outras estruturas que compõem o arraial, que estão na parte nuclear dele. Aqui, cortando o arraial, a gente tem o córrego Casarão, que deságua aqui em um vale, que está nessa porção sudoeste do arraial. E entre essas duas estruturas, a gente tem uma série de outras estruturas que a gente não consegue ver porque são menores ou porque estão cobertas pela vegetação. Esse próximo slide, esse é um exemplo de um mapa que foi confeccionado na segunda metade do século XVIII, um mapa do Arraial de São Francisco Xavier, bastante fiel à implantação das estruturas que compõem o arraial. Então, a gente tem aquela estrutura que eu disse que está num patamar superior, e aqui a igreja, os vestígios da igreja. E aqui toda a área nuclear do arraial. Durante essa última década, todas as pesquisas desenvolvidas no Arraial de São Francisco, elas objetivaram cadastrar cada uma das estruturas, fazer um levantamento da planta baixa delas, limpar todas essas estruturas, remover a vegetação que cobre todas elas, e realizar escavações pontuais em algumas delas. Esse é um mapa que nós confeccionamos, é um resultado do levantamento que nós fizemos de cada uma das estruturas que compõem um arraial. E esse limite de poligonal, ele diz respeito à área tombada, porque o arraial é tombado em esfera estadual pelo governo do Mato Grosso, e diz respeito à área limite de tombamento. Então, desse limite para dentro, não pode ter nenhuma interferência da mineradora que explora ouro hoje. Então, a gente tem pouco mais de 1 quilômetro de área com alguma construção. Essa é a última construção do arraial, da área nuclear dele, da época da colônia, e é uma barragem de contenção que foi construída nessa porção do córrego Casarão, para que eles conseguissem controlar o volume de água que corria ao longo do arraial. Aqui são alguns exemplos dos remanescentes das edificações do arraial. Esses são vestígios da igreja, que aqui é indicada no mapa, e os vestígios que hoje a gente encontra na área. Essas imagens foram tiradas depois da limpeza da igreja. Aqui é a estrutura mais ao norte do arraial, da onde a gente consegue ter uma boa visão do restante de todo o arraial. Nós convencionamos chamá-la de Casarão. É a estrutura número 3 que foi cadastrada na área do arraial. E a correspondência dela na cartografia do século XVIII. Mais alguns exemplos das edificações. Aqui no canto superior direito há uma vista da barragem, que está mais a norte da área do arraial, e alguns exemplos de muros e das edificações que compõem o arraial. Aqui na indicação do mapa é uma estrutura onde nós realizamos escavações e da onde saíram os vestígios os artefatos metálicos que foram estudados no meu projeto de mestrado. Então, nós escavamos essa estrutura, uma porção dessa estrutura, a estrutura 21. Aqui alguns exemplos dela por fora, alguns vestígios estruturais dela, a cultura material encontrada no interior, e aqui uma planta dela, de como era a conformação dessa estrutura. E onde tem a indicação de artefatos metálicos, é onde foi feita a escavação desses artefatos que foram encontrados. Então, alguns exemplos de escavações que foram realizadas no arraial, tendo em vista o tamanho, toda a área do arraial, foi escavada uma parte muito pequena.
mas da qual saiu uma quantidade muito significante de vestígios. Então, dessa escavação, saíram, aqui são só alguns exemplares dos vestígios que foram encontrados: espelho de fechaduras, mecanismos de abertura de portas, de fechaduras, chaves, cadeados. Aqui um mecanismo de uma arma. Isso nessa estrutura 21. Foram realizadas outras escavações em outras estruturas, mais alguns exemplos que ilustram. Mas dessas 4 estruturas escavadas, a que apresentou maior quantidade de vestígios foi a estrutura 21. Aqui mais alguns exemplos dos artefatos metálicos que foram encontrados. A gente encontra categorias associadas a indumentárias, a edificações, a artefatos associados à exploração mineral e de uso cotidiano doméstico também, no arraial. Aqui alguns exemplos de cerâmica que foi encontrada também no arraial. Mais alguns exemplos que já haviam sido encontrados em outras etapas de pesquisa no arraial. Ali no canto superior esquerdo, um almocafre, aqui uma faca e instrumentos associados principalmente à exploração das frentes de lavra. Aqui algo mais associado ao uso doméstico, indumentária, como talheres, chave, aqui uma lâmina de tesoura, fivelas e um espelho de fechadura. Aqui artefatos que foram encontrados em pesquisas realizadas em outros arraiais, o Arraial de Lavrinhas, que está localizado no Vale do Guaporé também, cerca de 80 quilômetros afastado a sul de São Francisco Xavier, mas vestígios muito semelhantes ao que se usava no dia a dia da exploração mineral de um arraial. Aqui algumas imagens que retratam o cotidiano da exploração mineral, algumas imagens ainda do século XVIII, feitas por Carlos Julião, que mostram os trabalhos nas frentes de lavra. E eu escolhi essas imagens porque elas mostram tanto o trabalho cotidiano que era feito, como as ferramentas que eram utilizadas pelos escravos na exploração, as ferramentas metálicas. E também para ilustrar um pouco, aqui embaixo, para ilustrar essas duas imagens, ilustrar o conhecimento metalúrgico que eles detinham e que poderia ser empregado, esse conhecimento, na confecção de ferramentas para uso nas frentes de lavra. Uma das hipóteses com a qual eu trabalhei, essa hipótese está ligada à distância dos arraiais com relação aos centros onde chegavam os produtos vindos da metrópole e a dificuldade de se levar esses instrumentos de uso cotidiano nas frentes de exploração para os arraiais. Então, a necessidade de emprego das técnicas que eles detinham para confeccionar os artefatos que eram empregados no cotidiano. Aqui um exemplo de uma oficina em Pernambuco, deles confeccionando alguns artefatos, alguns produtos, né, metálicos. Algo bastante simples, né, de se fazer, mas de um conhecimento muito, muito complexo que poderia ter sido empregado nos arraiais. Eu não vou me deter muito sobre essas imagens, mas eu as coloquei só para ilustrar um pouco como foi o processo de análise durante o mestrado e qual foi o material que foi analisado. Foram analisadas 3 amostras, um cravo, uma dobradiça e uma lâmina de faca. Eu confesso que essa é uma análise muito difícil, foi uma análise muito difícil para que eu fizesse. Eu precisei de ajuda, a gente fez uma parceria com o Departamento de Engenharia Metalúrgica da Poli, e eles nos ajudaram. Eles têm muito interesse em trabalhar com arquimetalurgia, e eles desenvolvem também pesquisas de análise arquimetalúrgica dos artefatos. Então, eles ajudaram digamos assim, na tradução dos resultados de análise.
Então, como essa análise foi feita, foram selecionadas essas 3 amostras e de cada amostra foi extraída uma pequena porção de cada um desses artefatos que foram embutidas no material chamado baquelite, a partir do qual foram feitas as observações microscópicas com um microscópio óptico e um microscópio eletrônico de varredura. E esses são os resultados, as imagens às quais a gente chegou. E, basicamente, a gente consegue verificar que esses artefatos possuem uma matriz muito semelhante, onde a gente nota a predominância de ferrita, né, o componente, com grãos de morfologia equiaxial e inclusões alongadas de escória. As escórias, dentro dessa análise que foi feita, essas inclusões de escória, elas foram importantes para que se pudesse evidenciar o processo com o qual se fez esses artefatos. Então, basicamente, eles possuem uma matriz ferrítica e foi gerado um gráfico que permite que a gente faça uma inferência com relação ao processo de confecção desses artefatos de acordo com as inclusões de escória que foram identificadas nessa análise. E por conta do teor do óxido de enxofre, é possível que a gente chegue a uma conclusão, a algo aproximado ao processo de confecção desses artefatos, ou por um processo direto de confecção ou indireto, e isso está ligado à capacidade dos fornos de atingir ou não uma determinada temperatura que vai transformar o metal, o minério de ferro, vai fazer com que ele se liquefaça ou não. E aí, a partir daí, a gente consegue ter uma ideia de qual foi o processo empregado na confecção. Então, a gente tem, a partir da análise feita, uma ideia de que, possivelmente, a faca e o cravo, eles foram feitos pelo processo indireto e a dobradiça pelo processo direto. Aqui eu discuto um pouco isso que eu falei agora, a partir do processo de confecção. Eu não vou me deter muito sobre isso, mas eu queria só apontar que na análise da faca tem uma particularidade, que na análise da lâmina, a faca foram extraídas 2 amostras dela, uma parte superior à lâmina e uma parte do fio da lâmina. E essa parte do fio da lâmina, ela apresentava elementos que podem apontar para uma dureza maior dos microelementos, da microestrutura desse artefato, o que poderia indicar que, por ser um material cortante, ali ela precisaria de um reforço, o que indicaria um processo de têmpera ou algo que pudesse deixá-la com uma estrutura mais forte para o trabalho no dia a dia. Aqui mais algum apanhado de imagens do Arraial de São Francisco Xavier. Alguns exemplos do pessoal da equipe que nos ajuda a limpar as estruturas. Aqui algumas imagens que mostram um pouco a dimensão do arraial. Ali abaixo a gente tem uma indicação da igreja e acima aquela estrutura que está acima está a igreja e aqui abaixo está a estrutura do patamar mais elevado. E entre essas 2 estruturas estão as outras que compõem o arraial. Aqui mais uma imagem com algumas das estruturas ao longo do arraial. Aqui uma planta parecida com aquela primeira que foi exposta, com uma possibilidade, um possível roteiro de visitação, de uso público do arraial, para que se visite toda a área nuclear dele e que se conheça todas as estruturas que foram mapeadas. Esse é um museu que foi criado ao longo dessa última década para abrigar todo o acervo de pesquisa, não só do Arraial, mas acervos de pesquisas que foram realizadas no município de Vila Bela ou de pesquisas da região e que tem sede no município de Vila Bela e que abriga todo esse acervo gerado na região. Aqui algumas imagens de Vila Bela, da igreja matriz do município.
Aqui uma cobertura que foi feita, mas que apresenta um certo grau de deterioração por conta das intempéries e que precisa de uma manutenção constante, e que mostra essa área nuclear do município de Vila Bela. E aqui eu selecionei algumas imagens que dizem respeito ao risco que o patrimônio localizado nessa região corre. Esses são alguns exemplos de um garimpo que foi instalado, não está tão próximo ao Arraial de São Francisco Xavier, ele está a 50 quilômetros, mas o Arraial de São Francisco Xavier, na década de 80, teve alguns focos de garimpo, e hoje esse garimpo existe. O governo tentou encerrá-lo, mas os garimpeiros sempre voltam, e ele está localizado em Pontes de Lacerda, que é um município vizinho, a Vila Bela, e está localizado a cerca de 60 quilômetros de distância de São Francisco Xavier. Toda essa serra onde está localizado São Francisco Xavier, Vila Bela, Pontes de Lacerda, ela tem muito ouro ainda para ser explorado. Então, um dos meus receios com relação ao projeto que eu desenvolvo é pensar uma forma de proteção ao sítio e como minimizar ou evitar que esses focos de garimpo cheguem a essa área nuclear do Arraial de São Francisco Xavier. Isso é bastante recente, é do segundo semestre de 2015 e primeiro de 2016. Mas eu acho que eles ainda existem alguns focos de garimpo na região. Eu apontei aqui algumas, se depois vocês quiserem tomar nota, alguém tiver curiosidade, são algumas obras de referência, existem muitas outras que eu acabei não colocando, mas algumas de referência para os trabalhos de mineração no Brasil. Agradeço.